Olá, oitavo ano! E aí, vamos lá para mais uma videoaula de matemática? Professora Sandra. Vamos continuar então o conteúdo de geometria. Nesse capítulo 2 vamos falar um pouco sobre os ângulos, relembrar muitas coisas sobre os ângulos. Então, unidade 6, capítulo 2, das páginas 122 até 136. Então, vamos começar lembrando o que é um ângulo. O ângulo é uma figura geométrica construída por duas semirretas de mesma origem, ou seja, elas estão saindo de uma mesma origem, contidas em um único plano, no mesmo plano. Então, observe o exemplo. Eu tenho esse pontinho que é a origem, de onde vão sair as duas semirretas, que nós vamos chamar de vértice. É o vértice do ângulo. Nesse caso, o vértice é o vértice O, é o ponto O. As duas semirretas OA e OB são os lados do ângulo. Então, nós temos os lados OA e OB. E o nome desse ângulo? Nós podemos chamá-lo de ângulo AOB. Observe que o vértice fica sempre no meio, usando os pontos que estão nas semirretas. Então, eu tenho O indo para A e O indo para B. Então, eu tenho A, O, B. O vértice fica sempre no meio, com esse símbolo aí de ângulo. Então, ângulo AOB. Ou eu posso usar só a letra do vértice, chamar de ângulo O, ou eu posso chamar de letras gregas, usava letras gregas, ângulo alfa, ângulo beta. Então, eu coloquei as três representações que podem aparecer nos livros. Posso usar os pontos, ângulo AOB, com o vértice sempre no meio, com esse símbolo aí de ângulo, com a representação de ângulo, ou eu posso usar só a letra do vértice, vértice. Então, pode ser ângulo A, ângulo O, ângulo B, a letra que estiver ali na origem, no vértice. E eu posso chamar de ângulo alfa, ângulo beta, isso a gente vai vendo aí mais para frente. Essa região interna, entre as semirretas, é uma região que a gente chama de região convexa. Então, nessa região interna, entre as semirretas, forma um ângulo convexo. E nessa região externa, forma um ângulo, tá vendo um ângulo maior aí? É um ângulo côncavo, porque ele está na região côncava. Então, na região interna, um ângulo convexo. Na região externa, um ângulo côncavo. Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos, porque os ângulos estão presentes no nosso dia a dia a todo momento. Você vai olhar para o seu espaço aí agora e observar um cantinho da mesa, a porta, a janela, a mesa onde você está sentado, a cadeira. Quantos ângulos eu posso encontrar aí só no ambiente que vocês estão agora? Então, eu coloquei, por exemplo, a abertura entre os dois ponteiros ali do relógio, a abertura entre os galhos da árvore, na natureza, os ângulos, o sol com o chão, com a superfície, na estátua aí do Cristo Redentor com os braços abertos ali, na fotografia, a gente precisa da fotografia no ângulo, para fazer as fotos, no cinema, nos videogames, se vocês observarem esses pontinhos aí na face, tudo trabalhando ângulo para formar um jogo de videogame, no futebol. Então, assim, a geometria e os ângulos estão presentes, o tempo todo, a todo momento, nas nossas vidas. Então, vamos continuar falando deles. Medida de um ângulo. Vocês já viram isso comigo lá no sexto ano, que a gente usa quem para medir um ângulo? O transferidor. E a unidade de medida que nós usamos é o grau. Então, eu coloquei um exemplo aí, se vocês observarem esse transferidor, na parte interna ele começa do 0 até o 180 e na parte externa também, do 0 até 180. É aquele transferidor de 180 graus. Então, o que nós temos? Como representar a medida de um ângulo? Olha a cor rosa. Medida, você coloca MED, medida, entre parênteses, o ângulo que você está falando, nesse caso aí, o ângulo BAC, igual a 30 graus. Então, essa é a representação quando eu quero falar da medida de um ângulo. Eu vou usar o MED, que quer dizer medida, entre parênteses, o ângulo que eu quero falar, ABC, e no final eu boto a medida em graus, 30 graus. Só que vocês já, lá no sétimo ano, aprenderam que o grau representa o quê? 1 minuto representa 1/60 do grau, ou seja, 1 grau é igual a 60 minutos. E 1 segundo é igual a 1
60avos do minuto. Isto é, 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, o que nós temos? 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, nós podemos usar, lembram aqueles símbolos? O grau, né? Essa bolinha, 30 graus, 40 graus. Um tracinho, uma linha, a gente usa para os minutos e aquele 2 linhas para os segundos. Então, olha o último exemplo aqui, em rosa eu coloquei, ó, eu tenho 47 graus, 26 minutos e 30 segundos. Então, nós podemos usar aí os submúltiplos do grau, sim? Então, o grau e seus submúltiplos, que são os minutos e os segundos. E a representação com essa letrinha lá, medida, então MED, né, MED, o ângulo, BAC, igual a 30 graus. Bem fácil. Ângulos congruentes, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Nós vamos usar muito essas nomenclaturas nos exercícios. Então, eu vou explicar separadamente cada um deles para vocês entenderem direitinho. Vamos começar falando dos ângulos congruentes. São ângulos que possuem a mesma medida, mas não guardem que são ângulos iguais. São ângulos que possuem a mesma medida. Por que não são iguais? Observem o exemplo que eu peguei. Estas duas figuras, estes dois ângulos, são iguais? Não. São ângulos diferentes. Eles possuem vértices diferentes. Vértice B, vértice E. Possuem lados diferentes. Semirreta BC, semirreta BA. Agora, olha o segundo. Semirreta EF, semirreta ED. Então, lados diferentes. E posições diferentes. Observem as duas figuras. São ângulos com posições diferentes. Mas, o que eles têm em comum? A mesma medida. São ângulos diferentes, mas com a mesma medida. Então, ó, qual a medida do ângulo ABC? 30 graus. Qual a medida do ângulo DEF? 30 graus. Então, se as medidas são iguais, se a medida do ângulo ABC é igual à medida do ângulo DEF, nós vamos dizer que esses ângulos são ângulos congruentes. E a representação de congruência, de ângulos congruentes, são esses 3 tracinhos aí. Então, nós vamos ler aqui. Como ficaria essa observação aqui? A medida do ângulo ABC é igual à medida do ângulo DEF. Logo, o ângulo ABC é congruente ao ângulo DEF. Então, esse símbolo aqui, esses 3 tracinhos, quer dizer congruentes, que os ângulos são congruentes. Bem fácil, bem tranquilo. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Observem bem para vocês entenderem. Dizemos que 2 ângulos são consecutivos se e somente se possuírem um lado em comum. Então, observem as 3 figuras comparando, observando qual o lado em comum que nós estamos trabalhando. Então, na primeira figura, eu estou comparando o ângulo AOB com o ângulo BOC. Então, o que nós temos aí em comum? A semirreta OB. Olha essa semirreta em azul. Ela é um dos lados do ângulo AOB. E, ao mesmo tempo, ela é um dos lados do ângulo BOC. No segundo desenho, agora a gente vai comparar o COB com AOC. O COB, ou BOC, com AOC. Então, nesse caso, observe os pontinhos que tem aqui dentro desse ângulo. Toda essa região interna desse ângulo. Se vocês observarem, quem é o lado que a gente tem aí em comum? Ah, o lado OC. Porque eu estou comparando o ângulo BOC, ou COB, esse cara aqui, onde eu coloquei os pontinhos, com esse ângulo maior, AOC. Então, esse lado OC, ele é comum, porque ele faz parte, né? Ele é um dos lados do ângulo AOC e, ao mesmo tempo, ele é um dos lados do ângulo BOC. No terceiro caso, e guardem essa história aqui dos pontinhos para vocês observarem o que eu estou falando. E no terceiro caso, agora a gente vai comparar o BOA com AOC. Então, eu quero comparar o BOA com COA. Então, agora eu vou colocar os pontinhos aqui. Eu tenho esse ângulo aqui
em relação ao ângulo maior, AOC. Quem é o lado em comum agora? OA. Então, observe, todos os três casos têm um lado em comum? Tem. Então, nós vamos dizer que esses ângulos são ângulos consecutivos. Então, eu posso dizer que esse ângulo OAB é consecutivo a esse ângulo BOC, porque eles têm um lado OA em comum. Eu posso dizer que esse ângulo aqui, BOC, é consecutivo a esse maior aqui, AOC, porque eles têm esse lado verde aí, OC em comum. E eu posso dizer que esse ângulo AOB, ou BOA, é consecutivo ao ângulo AOC, porque eles têm esse lado aqui, OA, em comum. Agora, qual a diferença? Todos os três casos são ângulos consecutivos. Agora, qual a diferença quando eu vou dizer que um ângulo é adjacente? São ângulos consecutivos que não têm ponto interno em comum. Por isso que eu disse para vocês observarem lá na figura. Nesse terceiro caso, quando eu fiz esses pontinhos, esse ângulo AOB é consecutivo de AOC, porque eles têm esse lado aqui em comum. Mas eu posso dizer que eles são adjacentes? Não. Porque esses pontinhos que eu colori, eles fazem parte desse ângulo AOB. E, ao mesmo tempo, eles também fazem parte desse ângulo aqui, ó, da região interna de AOC. Então, eles têm ponto interno em comum. Então, eles são só consecutivos. São ângulos consecutivos. A mesma coisa na segunda figura. Eu vou olhar para esse ângulo COB, onde eu fiz os pontinhos. E para esse ângulo AOC, que é o ângulo maior, quem a gente tem aí em comum? O lado OC. Mas se eu observar todos esses pontinhos internos desse ângulo BOC, eles também fazem parte da região interna de AOC. Então, eles não são adjacentes, eles são consecutivos. Agora, no primeiro caso, se eu coloco os pontinhos, por exemplo, aqui nesse ângulo, esses pontinhos aqui fazem parte da região do ângulo COB? Não. Então, nesse primeiro caso, eu posso dizer que eles são ângulos adjacentes. Eles são consecutivos, mas não têm ponto interno em comum. Então, a diferença foi essa. O que a gente vai dizer? Consecutivos têm um lado em comum. Mas se eles forem consecutivos e não tiver nenhum ponto interno na região interna ali em comum, eu já vou dizer que eles são ângulos adjacentes. Então, nesse primeiro caso aqui, eu colocaria que eles são ângulos o quê? Adjacentes. Já no segundo exemplo e terceiro exemplo, eles são ângulos consecutivos. Entenderam? Então, ó, a figura mostra dois ângulos consecutivos. Aqui embaixo, AOB e BOC. Note que esses dois ângulos não têm ponto interno em comum, então são ângulos adjacentes. Se eu fizesse aqui os pontinhos, ó, os pontinhos desse ângulo aqui, AOB, são só da região interna desse ângulo AOB, eles não estão na região interna ali de BOC, então eles são ângulos adjacentes. Eu guardo assim, tipo uma diquinha, que são vizinhos com esse muro aí, né, que é essa semirreta OB, e que ninguém pode passar para o outro lado, tem uma divisão aí. Já quando é consecutivo, eu posso pertencer aos dois lados, eu posso ser da região interna de um e da região interna do outro, bem tranquilo. Qualquer dúvida também me perguntem lá no nosso Tira Dúvida, tá bom? No nosso TD. Bissetriz de um ângulo. Bem fácil também. A bissetriz de um ângulo é a semirreta com a mesma origem do ângulo, né? Desse mesmo ângulo aí, que tem origem no vértice do ângulo, mas divide esse ângulo em dois ângulos adjacentes congruentes. Como assim, professor? Eles são vizinhos? São. Congruentes com a mesma o quê? Medida. Observem a figura. Quanto mede o ângulo AOB? 30 graus. Quanto mede o ângulo BOC? 30 graus. Quem foi a semirreta que dividiu esses dois ângulos? A semirreta OB. Então, essa semirreta OB é o que nós vamos chamar de bissetriz desse ângulo aí. Essa semirreta OB. Porque ela dividiu o ângulo, tá vendo? Ela tem a mesma origem do ângulo, no vértice O, e dividiu esse ângulo aí em dois ângulos adjacentes, ou seja, vizinhos, né, ali,
e congruentes com a mesma medida. Então, guardem isso. Falou de bissetriz de um ângulo, ela divide o ângulo ao meio, em dois ângulos com a mesma medida. Vamos pensar num exercício com letras, usando equação. Eu tenho esse ângulo aí, e eu digo para vocês que OP é a bissetriz. Se OP é a bissetriz, ela está dividindo esse ângulo em dois ângulos adjacentes congruentes. Então, o que significa isso? Que esse 20 graus aqui é igual a 3x menos 10. São iguais, são ângulos congruentes. Então, o que nós podemos fazer? 3x menos 10 graus igual a 20 graus. Não é uma igualdade? Eles não são iguais? Aí é só resolver a equação. Letra para um lado, número para o outro, quem muda de lado muda de sinal. Resolvendo a equação, achamos que x é igual a 10 graus. Bem simples. Então, falou de bissetriz do ângulo, o que vocês vão fazer? Eu vou igualar, porque os ângulos são adjacentes, congruentes, ou seja, com a mesma medida. Mediatriz de um segmento. A mediatriz de um segmento é a reta que passa pelo seu ponto médio, formando um ângulo reto, ângulo de 90 graus. Então, observa aqui, observem no desenho. Eu tenho o segmento AB. Aí eu vou traçar uma reta aqui, nesse caso a reta R, que passa exatamente pelo ponto médio desse segmento. Ou seja, por que é médio? Se aqui mede 2, aqui também vai ter que ser o quê? 2, porque é o ponto médio, divide ao meio. Formando um ângulo de quantos graus? 90 graus, um ângulo reto. Então, é isso aí que a mediatriz faz. Ela divide o segmento em dois segmentos congruentes, medidas iguais, formando um ângulo de 90 graus. A classificação dos ângulos, isso vocês já viram lá desde o 6º ano, mas eu coloquei para a gente relembrar. Um ângulo menor que 90 graus, ou seja, entre 0 e 90 graus, a classificação dele é ângulo agudo. Quando o ângulo tem exatamente 90 graus, é um ângulo reto. Um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, ele está entre 90 e 180 graus, um ângulo obtuso. E um ângulo de 180 graus, observe que as semirretas são opostas, em sentidos opostos. Formando 180 graus, nós temos aí um ângulo raso, ângulo igual a 180 graus. Então, bem fácil. Só lembrando, menor que 90 graus, entre 0 e 90, agudo. Igual a 90 graus, reto. Com a medida entre 90 e 180 graus, obtuso. Igual a 180 graus, raso. Ou meia volta. Alguns livros colocam ângulo de meia volta. Se fosse uma volta completa, 360 graus. Ângulos complementares e ângulos suplementares. Observem a figura. Nós temos aí o ângulo ABC e o ângulo DEF. 60 graus, 30 graus. Então, se eu pego a medida do ângulo ABC mais a medida do ângulo DEF igual a quantos graus? 90 graus. O que eu posso concluir? Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus, dizemos que esses ângulos são ângulos complementares. Então, eu peguei as medidas, somei as medidas de dois ângulos, total igual a 90 graus, o que nós vamos dizer? São ângulos complementares. E, no segundo exemplo, 60 graus e 120 graus, somou 120 mais 60 igual a 180 graus. Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 180 graus, dizemos que os ângulos são suplementares. Então, bem fácil. Somou. A soma das medidas de dois ângulos igual a 90 são ângulos complementares. E se essa soma for igual a 180 graus, são ângulos suplementares. Então, nós temos aí. Como que eu calculo o complemento de um ângulo? O complemento, a soma não tem que dar 90? Então, o complemento de um ângulo qualquer é 90 menos ele. Então, eu chamei de x a medida que eu der. Vamos supor, qual é o complemento de 30? O complemento de 30 é fazer 90 menos 30, igual a 60. Então, o complemento de 30 é 60. É o que falta para chegar em 90. A mesma coisa com o suplemento. Quem é o suplemento de 10? O suplemento não é
A soma dos dois não tem que ser igual a 180? Então, o suplemento de 10 é o que falta para chegar em 180. Então, é 180 menos 10, que é igual a 170. Então, quando você vai fazer o complemento de um ângulo, é 90 menos ele. E o suplemento, né? O suplemento de um ângulo é 180 menos ele. Então, complemento, suplemento. Complemento, 90 menos o ângulo que eu der. Aí, o suplemento, 180 menos o ângulo dado. Bem tranquilo. Aí, eu coloquei dois exemplos de cada um para vocês observarem. Qual o complemento de 72? 90 menos 72 graus, igual a 18 graus. Pode ser com uma figura? Observe. A soma desses dois ângulos não é igual a 90 graus? Então, eles são ângulos complementares, na letra B. Então, o que eu posso escrever? 2x mais 3x igual a 90 graus. Aí, resolve a equação, então, x igual a 18 graus. Agora, já na letra C e D, o exemplo tem a ver com suplementares, ângulos suplementares. Qual o suplemento de 102? Então, é 180 menos 102, 78 graus. Qual o valor de x na figura? Observe, não é um ângulo ali de meia volta, um ângulo raso, 180 graus? Então, o que eu posso dizer? 12x mais 10 graus mais 5x tem que dar 180. Aí faz toda aquela continha da equação, x igual a 10. Então, eu mostrei como isso pode acontecer nos exercícios. O complemento, o suplemento, ou a soma dos dois deve ser igual a 90 graus, ou a soma dos dois deve ser igual a 180 graus, isso aplicando no exercício. Ângulos opostos pelo vértice, OPV, assim vocês vão colocar no exercício e vão encontrar no livro, OPV, opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um são as semirretas opostas dos lados do outro. Observem na figura, nós temos aqui AOB e o ângulo DOC. Observem, as semirretas não são opostas? Então, elas formam ângulos opostos pelo vértice. Qual é o vértice que nós temos aí? O vértice O. Então, o que nós temos? Esses ângulos são ângulos congruentes, ângulos com a mesma medida, por isso que eu coloquei da mesma cor. Esse ângulo AOB é congruente a esse ângulo COD. Assim como esse COB, esse em azul, é congruente ao DOC, DOA ou AOD aqui. Então, nós temos, congruentes, congruentes. Então, dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, têm a mesma medida. Observem no exercício. Eu tenho aqui o ângulo BVD e o ângulo AVC. São ângulos opostos por esse vértice aqui. Qual vértice nós temos aí? O vértice V. Então, são ângulos opostos pelo vértice. Eu vou indicar aqui, são ângulos opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, o que eu posso dizer então? Que são congruentes. Quer dizer que 10x menos 40 é igual a 4x mais 20. Então, eu posso fazer uma equação. 10x menos 40 igual a 4x mais 20. Resolvi a equação, x igual a 10. Eu posso até tirar a prova. Eu posso pegar esse 10 e trocar aqui, não são 10x? 10 vezes 10, 100. 100 menos 40, 60. Se são congruentes, do outro lado também tem que ficar 60. Então, 4 vezes 10, 40, mais 20, 60. Então, está correto o nosso exercício. Então, finalizo a nossa aula aí de ângulos. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me perguntar lá no Tira Dúvida, anotem tudo direitinho. E também revejam o vídeo, tá bem simples, bem fácil de entender. Mas podem me perguntar também lá no nosso encontro. Beijos, fiquem com Deus. E façam os exercícios. Cada página aí tem um exercício para fazer, bem simples, bem fáceis, bem tranquilos, tá? Façam esses exercícios aí, que eu vou colocar a correção na próxima semana. Beijos, oitavo. Fiquem com Deus.